E nós começamos te contando que apenas 4 das 27 casas legislativas estaduais têm desempenho satisfatório em uma avaliação divulgada pela Transparência Internacional. O ranking apontou a Assembleia aqui do Paraná com um resultado regular, somando 47,5 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. A organização internacional sem fins lucrativos, que atua há anos com o desenvolvimento de projetos anticorrupção e voltados para a melhoria da gestão pública, já tinha divulgado dados sobre os governos estaduais e municipais no ano passado. Agora foi publicado pela primeira vez o levantamento em relação ao poder legislativo das unidades da Federação e também do Distrito Federal. O Índice de Transparência e Governança Pública, também chamado de ITGP, avaliou as instituições através de 8 dimensões: legislação, plataformas, governança, transparência legislativa, transparência administrativa, comunicação, participação e engajamento e transformação digital. Em uma escala de 0 a 100, apenas 4 casas legislativas receberam a classificação boa, ou seja, as outras 23 assembleias tiveram um desempenho insatisfatório na definição da transparência internacional. Os legislativos que atingiram um índice bom foram os do Distrito Federal, com 75 pontos, Espírito Santo com 71 e Minas com 69 pontos. Ceará com 60 pontos também. Nenhuma Assembleia Legislativa do país, entretanto, teve a classificação ótima. 12 casas estaduais de leis foram classificadas como regulares, entre elas a do Paraná, que registrou 47 pontos, ficando na 8ª colocação no ranking geral. Outros 8 legislativos foram considerados ruins e 3 péssimos em relação à governança pública. Renato Morgado, que é o gerente de programas da Transparência Internacional Brasil, conversou com o Jornal da Manhã Paraná e comentou esse resultado. Vamos entender. De forma geral, a gente constatou que existem muitas lacunas, né, de transparência, de mecanismos de participação e de integridade nas assembleias, né? Por mais que tenha sido a primeira vez que nós, enquanto organização, medimos, né, o desempenho das assembleias, já existem leis, né, e expectativas da sociedade também para um bom desempenho das casas legislativas. Então elas poderiam sim estar mais avançadas, né? A gente espera que esse estudo ele incentive e até contribua com parâmetros para que numa próxima rodada o desempenho possa ser melhor. Nós vamos manter para acompanhar a evolução, né, e entre cada avaliação intensificar mais ainda esse diálogo com as assembleias legislativas, e elas vão ser analisadas, avaliadas a cada 2 anos. Então a próxima rodada vai ser em 2025 e a gente espera que até lá as assembleias possam reforçar aquilo que já estão fazendo bem, mas como a média foi ruim, né, que elas possam, nesse período, apresentar melhoras significativas, né? Segundo o estudo da Transparência Internacional, a melhor nota recebida pela Assembleia do Paraná, que atingiu a média de 47 pontos, foi em relação à comunicação. Este item chegou aos 72,7 pontos e abrange, por exemplo, a divulgação do trabalho legislativo por meio da transmissão das sessões, da publicação de notícias, da criação do aplicativo Agora é Lei e também do trabalho realizado nas redes sociais. Por outro lado, o pior desempenho da Casa de Leis do Paraná ocorreu em relação à legislação que visa ampliar a transparência e a governança pública. Nesse tópico, o legislativo aqui do estado acabou zerando a pontuação. Conforme o estudo, este item leva em conta a existência e a regulamentação de leis e normas que amparam a transparência e a integridade dentro do legislativo, cobrindo temas como lobby, proteção a denunciantes, dados abertos e proteção de dados pessoais. Ou seja, segundo o levantamento, a Assembleia Paranaense não atendeu a estes requisitos. Além do Paraná, as assembleias de outros estados também zeraram a pontuação em relação à legislação. É o caso do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas, Rio de Janeiro, Piauí e Acre. Renato Morgado também comentou a importância de dados abertos estarem disponíveis para que a sociedade possa cumprir o papel de fiscalizar os agentes públicos. Ainda segundo o representante da TI, a regularidade da publicação divulgada hoje busca incentivar a elevação constante dos padrões, além de oferecer um mecanismo permanente de monitoramento e promoção da transparência e da boa governança na administração pública. Quando nós falamos dados abertos, a gente fala muito do formato em que a informação é disponibilizada. A informação disponibilizada em formato aberto, ela permite que cidadãos, jornalistas, né, ou mesmo outros atores interessados possam fazer o download desses dados, cruzar com outros dados, né? Então, a Assembleia Legislativa do Paraná carece de regulamentação
sobre como deve ser a disponibilidade em formato aberto desses dados. O que nós falamos, né, e comunicamos com as mesas diretoras e também com o público, é que o índice ele é uma forma de avaliar a Assembleia, mas também uma forma de dialogar e contribuir, né? Então, por isso que, para além de uma avaliação, nós também vamos dialogando, né, com as assembleias e abrindo essa oportunidade, inclusive, para aquilo que a gente está apontando possa ser questionado, se for o caso, né? Para atingir a média de 47,5 pontos, a Casa Estadual de Leis do Paraná também chegou a 40 pontos no item plataformas, a 70 pontos no item governança, a 60 pontos também no item transparência legislativa, 63 na transparência administrativa, 12 pontos no item participação e engajamento, 60 pontos em relação à transformação digital. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com a assessoria da Assembleia Legislativa para solicitar uma entrevista ou para que o órgão se manifestasse sobre o resultado do estudo da Transparência Internacional. Porém, não obtivemos retorno até o momento. Vamos lá, é importante dizer o seguinte, que esses dados têm que ser encarados como um alerta, assim como disse o especialista da Transparência Internacional. Ora, tem alguma coisa errada aqui, vamos melhorar isso. A Assembleia ficou entre as 10 melhores assembleias do país, segundo o estudo, que não é coisa pouca, né? Em um mundo em que o Poder Legislativo tem tantos problemas, a Assembleia do Paraná está entre as 10 do país. É uma coisa boa. Tem que lutar para ser a primeira. E eu tenho certeza que agora, com base nesses dados, né, o que tiver que ser melhorado vai ter esse esforço para melhorar. Me chamou a atenção que a Assembleia vai muito bem em comunicação, né, tem conseguido contar para a sociedade o que tem feito, mas vai mal ali na transparência. E aí me parece o seguinte, não que há alguma decisão no sentido contrário, mas me parece, Pedroso, que é mais questão operacional. Talvez acertar a questão operacional para que a transparência seja maior, mas o resultado tem que ser encarado dessa forma, um alerta para que se melhore cada vez mais, até porque as pessoas hoje estão de olho. Nós temos hoje, né, um cidadão conectado, ele vai lá, ele acessa o portal, ele reclama quando o dado não é entregue, né? O que a gente busca é que com 3, 4 cliques a informação já chegue, né? Tem portais por aí que você tem que dar 10 cliques, botar o CPF, botar o nome da mãe, né? Que é uma maneira de intimidar quem busca a informação, e não tem que ser assim, né? Quem não deve não teme, e a transparência tem que ser buscada acima de tudo. Então esses dados aí têm que ser encarados como um alerta para melhorar o que é preciso. Da mesma forma como você salientou que ela está muito bem posicionada, vale a gente ressaltar que essa é a primeira vez que as assembleias são avaliadas e tem esses critérios apontados. Então, de fato, tem que pegar como um roteiro do que precisa ser melhorado, até porque as pessoas cobram mais transparência. Então, nesse ponto, faz a lição de casa na comunicação. Na questão de transparência, você cita aqui questões operacionais, mas envolve também muita questão tecnológica, que quando ele fala, olha, você precisa disponibilizar os dados de uma forma que cientistas, jornalistas, a sociedade consiga cruzar. E é isso, muitas vezes você tem ali os dados num PDF que não permite um diálogo ali com softwares estatísticos que possam, inclusive, ajudar a analisar o trabalho. Então, a transparência, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela favorece ali a repercussão positiva do que o legislativo faz. Se tem deputados que se incomodam, que muitas vezes as coisas ficam ali restritas ao debate Ricardo Arruda e Renato Freitas, é disso, precisa trazer mais transparência, assim as pessoas vão conhecer as coisas positivas, Mark, e não só aquele bate-boca clássico da mitada na internet.